E agora sim, quando são as 7h05 da noite, às 19h05, exatamente estamos dando start no nosso último dia, na nossa última noite de seminário desta quarta temporada, né, de seminários que estamos fazendo aqui com vocês com muito carinho. E hoje temos dois especialistas, né, em partida dupla, né? Né, é o maior influencer carioca, botafoguense, influencer da manutenção, consultor sênior, amigo da casa e grande parceiro da Fractal, né? O mestre, nosso guru, mestre Paulo Walter. Bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo? Sim. Perfeito. Sim, estou ouvindo perfeitamente, Juan. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui, já são 4 temporadas de seminário e por aí vem mais. Vem mais algumas por aí. E o segundo convidado, outra geração também, engenheiro, parte do corpo de profissionais da Fractal, né? O engenheiro Lucas Sufato, quem está nos acompanhando aqui também para dar um show aqui, uma palestra breve, né? Hoje temos duas matérias, né? A primeira delas, me conta um pouco, Paulo, do que vamos conversar hoje aqui? Olha, primeiramente, muito obrigado à Fractal por esse convite, mais essa oportunidade tão legal de disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento e, com certeza, aprender um pouco mais também. Hoje fui convidado aqui para falar sobre a estruturação da manutenção preventiva com um foco, um zoom específico no PCM. Essa área tão importante, tão estratégica da manutenção, da gestão de ativos. Esse é o nosso tema de hoje. Bacana. E, Lucas, você vai conectar com o conteúdo do Paulo? Nos conta aí, você tem grandes desafios de fazer um encerramento desses 4 profissionais que passaram por aqui, o Gabriel Qualiato, o Flávio Souza, o Eduardo, e agora o mestre Paulo, e você? Me conta aí, o que você traz para a gente hoje? Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todo mundo aí que está participando, assistindo, eu agradeço muito a atenção de vocês. Bom, o desafio é grande aqui, né? A última pessoa a apresentar. Minha ideia, na verdade, Juan, é dar uma geral em tudo que foi abordado, trazendo aí principalmente na prática para os equipamentos pesados. Eu vou falar sobre a inteligência da gestão da manutenção para os equipamentos pesados. Possuo uma experiência aí de mais ou menos 10 anos em frotas de equipamentos, em 2 fabricantes multinacionais por onde atuei. Então, minha ideia é trazer algumas boas práticas e principalmente apontar as tecnologias disponíveis, né? O que a gente consegue colocar, como é que a gente consegue automatizar algum tipo de rotina na manutenção dos equipamentos. Bacana. Bom, pessoal, estão apresentados, os holofotes estão com vocês? Sim. As regras. Claro, tem uma regra muito importante, obrigado. Sim, perguntas, né? Eu imagino que vão ir surgindo no caminho, dúvidas, perguntas, né? Vocês, peço para toda a audiência aqui que está nos prestigiando hoje, colocar lá no QIA, né? Na seção de perguntas e respostas, tá? Vamos recolher todas essas perguntas, né? E depois das 2 palestras, né? Tanto do Paulo como do Lucas, vamos abrir essa rodada desse bate-papo aí, para resolver todas as suas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, bom seminário a todos. Eu vou ficar aqui no backup, vou desligar aqui meu vídeo, mas estou aqui à disposição no chat, qualquer coisa podem me ligar. Tá com vocês. Paulo, Lucas. Valeu, obrigado. Bom, então, escalado que foi para essa noite fantástica de compartilhamento de conhecimento, né? Eu trouxe aqui, então, um pouco do material do que eu pesquisei, do que eu juntei de várias palestras e aulas sobre manutenção preventiva, com foco específico no PCM. Quero agradecer muito a Natália, do marketing da Fractal, que tem uma paciência de Jó, nos dá todo o suporte para que a gente tenha
dessa qualidade e possa disseminar esse conhecimento a tanta gente tão legal que está nos prestigiando nesse horário. Sem mais delongas, vamos lá. Então, o que eu trouxe para vocês? Para falar sobre a moderna gestão de ativos, né? Eu vou falar sobre a importância da estruturação da manutenção preventiva, mas com foco bem dado o tempo que me foi disponibilizado, bem voltado para a questão do PCM, né? O setor de planejamento e controle de manutenção. Para quem não me conhece, eu sou consultor, tenho uma empresa chamada Lima Volta Consultoria, e sou editor dos sites manutenção.net, que é o site mais antigo do mundo, tratando desse tema em língua portuguesa, e o site Indicadores de Gestão, onde a gente faz, desde 2009, as pesquisas dos nossos segmentos, né, na área de gestão de ativos e facilities. Então, vamos lá. Esse primeiro slide aí, eu acho que é o sonho de consumo da galera, né? Toda e qualquer empresa gostaria de ter um painel de controle dinâmico, com todos os dados, com todas as informações, facilitando a vida dos tomadores de decisão, né? Que está lá no leme, que está lá no timão principal da empresa e precisa tomar decisões. E eu estou falando de todos os níveis hierárquicos, né? A informação, ela é a munição para as boas tomadas de decisão. Então, ter essa informação de boa qualidade, bem arrumada e disponibilizada no tempo certo é o sonho de consumo de todo e qualquer gestor. Eu peço ao pessoal de suporte, o Juan, a Natália, se tiver algum problema de som ou tiver alguma dificuldade, me avisa aí que é para a gente consertar, né? Tá perfeito, Paulo. Então, vamos lá. Eu sempre digo que a melhor forma de se obter boas respostas é fazer as melhores perguntas. Então, a gente começa com essa pergunta. Sua empresa sabe o que está perdendo na manutenção ou pela falta dela? Porque muitas das vezes a gente tem controle do custo, quanto custa a manutenção. Mas o quanto a falta de manutenção está nos causando de problemas, né? A maioria das empresas, né, não sabem, né, se estão deixando de ganhar por ter uma manutenção, uma gestão de ativos adequada. Qual é o custo da manutenção em relação ao custo de operação, né? Muita gente trata as suas informações em relação ao custo de faturamento. Eu prefiro sempre o custo de produção ou operação. No caso daqui de máquinas pesadas, né, é muito mais importante saber o custo da manutenção em relação ao custo de operação dos equipamentos do que o faturamento, que está lá bem distante. E o custo é melhor ou pior que o da concorrência? Isso é importante. Se eu faço parte de um time, né, eu não quero ser o melhor lateral esquerdo do campeonato e ficar em último lugar. Isso não me interessa. Eu preciso ser o melhor lateral esquerdo para ajudar meu time a ser campeão. Então, eu preciso sempre prestar atenção na concorrência. Enquanto eu estou perdendo em faturamento, pela falta dos equipamentos estarem disponíveis para a operação, a produção, são perguntas extremamente importantes que nos levam, então, a perguntar: a minha manutenção é organizada? Está organizada suficientemente? É bom lembrar, né? Eu creio que na nossa audiência que tem muita gente que é gestor, né? Ocupa a posição de gestão ou está se preparando para isso, que todo e qualquer ativo tem essa vida que nós estamos mostrando na tela, que é o ciclo de vida útil. De 1 a 3 anos de projeto, às vezes até mais, né? Dependendo do tipo de instalação que se esteja falando. E nós temos, então, o ciclo de operação e manutenção, 25, 60 anos, às vezes 80 anos. E depois tem o descomissionamento e o descarte. Quer dizer, a manutenção, nós, da gestão de ativos, somos a parte principal, e sendo que a manutenção tem que estar presente no projeto, tem que estar presente 100% na operação e manutenção, e vai estar presente na fase de descarte e descomissionamento das instalações. Então, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que é um guru da área de marketing e gestão, de um modo geral, que ele diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Então, quando a gente trabalha proativamente, a gente tem melhor condição de gerenciar as nossas atividades quando a gente não tem um posicionamento reativo. E a manutenção está aqui, a máxima de Arnold Sutter, que foi citado pela primeira vez no livro do professor Erivaldo Tavares, há 40 anos atrás,
e virou né, um meme. Na época não se tinha esse nome, virou um meme que todo mundo usa. Eu vejo isso nas paredes de muitos lugares onde eu visito e onde eu estou, às vezes, fazendo algum treinamento, alguma conferência. Manutenção é isto. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, acha-se que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Fantástico isso aí. Bom, mas se nós que trabalhamos com a gestão, onde é que nós estamos? Nós sempre estamos tentando melhorar o que nós fazemos. Então, nós temos o estado atual da nossa atividade, do nosso desempenho, e estamos sempre procurando atravessar, né, esses obstáculos que nos levam a uma situação desejada, uma situação de melhoria. O tempo todo nós estamos tentando fazer isso. E na manutenção, né, quero lembrar que nós estamos falando sobre manutenção, estamos falando sobre gestão de um modo geral. A gestão da manutenção nos lembra bastante a figura do iceberg, que é sempre citado em tudo quanto é palestra, mostra um iceberg para explicitar que aquilo que a manutenção faz, somente 30% é visível fora da manutenção, né? Os resultados, se está bem, se está mal, objetivos e metas. Mas 70% daquilo que a gente vivencia na gestão de ativos é interno, é fechado. Só a galera que está dentro da manutenção sabe do que está rolando. E são os processos, a estrutura utilizada e o capital empregado. Isso é muito importante ter isso em consideração. Nós vivemos num sistema capitalista, portanto, toda e qualquer organização, mesmo aquelas do terceiro setor, tem que ter uma preocupação com a sua receita e uma preocupação com a sua despesa. O capital empregado faz parte daquilo que não é visível no dia a dia da gestão da manutenção. E com relação à manutenção, calma, eu vou chegar lá no PCM, né? Estou procurando fazer uma conceituação sobre isso aí, mas na manutenção só tem dois tipos de atividade, só tem dois tipos de posicionamento. Ou você é reativo e responde aos acontecimentos, aos fatos ocorridos, como as falhas, como os incidentes, os acidentes, ou você trabalha de forma preventiva. Você busca ativamente, né, onde estão os riscos potenciais para que você, conhecendo, né, a quantidade, né, tem de riscos ao seu redor, na sua atividade, para a gente poder se antecipar a esses eventos danosos e indesejados e procurando sempre eliminar aquilo que é possível, mitigar onde não é possível eliminar e contingenciar onde a gente já sabe que não vai dar para eliminar e muito menos mitigar. Então, no decorrer do tempo, a gente descobre que a manutenção corretiva ela é muito cara, porque ela geralmente acontece quando a gente menos gostaria que acontecesse, né? É aquele equipamento que falha exatamente quando chegou a maior encomenda e você tem uma peça que vem da Alemanha e vem de navio, e o navio está preso por causa de uma guerra que ninguém esperava que acontecesse. E a preventiva é o contrário, é quando você trabalha para que ao longo do tempo, né, você possa minimizar as ações da corretiva. E existe um ponto de equilíbrio. Existe um determinado momento que a manutenção corretiva é mais barata do que a manutenção preventiva. Achar esse break-even point, esse ponto de equilíbrio, é função de todo e qualquer gerente. E aqui nós estamos falando de todas as atividades, né? Quando a gente toma decisões sobre terceirização, por exemplo, a gente vai procurar saber qual é o fator que me leva a isso, né? Pode ser, por exemplo, o custo. Então, fazer em casa é mais caro, fazer com terceiros é mais barato e está tomada a decisão. A gestão de ativos é relativamente algo que todo mundo conhece, mas é sempre bom a gente dar uma passada, né? Ela tem que ter os seus investimentos, o orçamento compromissado, aquilo que está disponível de grana para se realizar de despesas, né? A rotina do dia a dia, tudo isso está dentro do que a gente chamaria de manutenção. Mas temos ainda os insumos, a parte material, com os sobressalentes, o material de consumo diário, né? Que é tratativa diferente de peças de reposição, e as utilidades, são os insumos gerais com que a manutenção trabalha. E temos a parte dos recursos de terceiro, que são os contratos, as oficinas de reparos, etc, etc. Tá, mas gestão de ativos, o que
que isso tem a ver com a importância com o PCM? Tem que o PCM é o coração e o fígado e o pulmão e o cérebro da manutenção. Tudo reunido, né? Esses 4 órgãos que servem a todos os demais, que são o cerne da manutenção. Eu trouxe aqui algumas estatísticas para vocês. Por favor, Natália, Juan e Lucas, me ajudem aí com relação ao tempo, tá? Bom, eu trouxe algumas estatísticas porque algumas respostas daquilo que a gente pensa sobre o PCM vêm desses levantamentos feitos através do site Indicadores de Gestão, que mostra em diversas pesquisas como é que está a gestão de ativos, a manutenção no Brasil. Então, vamos lá. 88% das empresas brasileiras têm um setor específico para a gestão da manutenção. A gente sabe que esse número cai nas empresas de menor porte e sobe nas empresas de maior porte. 88% é a média. 73% das empresas com gestão da manutenção, aquelas empresas que fazem os 88% lá de cima, dizem ter um PCM estruturado e funcionando adequadamente. Ou seja, quem tem gestão da manutenção sempre caminha para ter um PCM. Das empresas que têm PCM, 77% têm um PCM centralizado. Isso é um negócio interessante porque é de acordo com o tipo de processo. Falando sobre máquinas pesadas, isso é uma coisa que o Lucas vai falar para a gente na sequência, né? É muito interessante porque o PCM descentralizado é em função de atendimento dos aspectos, por exemplo, de obras, de materiais, etc., etc., para quem trabalha com equipamento distribuído em áreas, muitas áreas e diversificado. 54% das empresas dizem ter uma engenharia de manutenção estruturada e funcionando bem. E vejam que interessante, o PCM é parte da engenharia de manutenção em 18% das empresas que têm engenharia de manutenção. Né? Isso mostra que o PCM é uma unidade, na maioria dos casos, uma unidade autônoma, é um setor que tem sua própria identidade, sua própria tarefa e caminha ao lado da engenharia de manutenção. E das empresas que têm PCM, 32% delas têm algum tipo de terceirização do setor. Isso é muito interessante, que a terceirização, sempre é um paradigma a ser vencido, ela é uma demonstração de profissionalismo nas empresas. O PCM é subordinado diretamente ao gerente em 44% das empresas onde há PCM. Ou seja, o PCM, quase chegando ali no equilíbrio, responde, né, do ponto de vista do formato hierárquico, na organização da manutenção diretamente ao chefe, ao gerente, ao chefe da manutenção. 74% das empresas têm um plano de manutenção preventiva plurianual. Nós estamos falando das empresas que têm uma organização de manutenção. Sempre lá, lembrando dos 88% que a gente falou. Então, não é 74% das empresas de um modo geral, é 74% dos 88%. Somente 8% das empresas, o PCM é responsável por destinação de resíduos, reciclagem de materiais, uso e consumo de água e energia. Mais adiante nessa apresentação, eu vamos falar rapidamente sobre isso. Isso é muito importante porque quantas vezes é necessário a gente revisar um PCM, uma estrutura de manutenção e o próprio PCM? De quanto em quanto tempo? Está aí, ó, essa parte de reciclagem da economia circular, essas destinações de resíduos, isso aí, até pouco tempo atrás, o PCM passava ao largo disso aí. Mas 8% das empresas já colocaram na aba do PCM a responsabilidade pela gestão desses itens. 58% das empresas nunca sofreram uma auditoria externa na manutenção ou fizeram uma avaliação da sua gestão de ativos. Olha que interessante. É sempre de bom alvitre você fazer algum tipo de verificação para ver se as coisas estão indo bem, se tudo aquilo que a gente diz que faz está sendo realmente concretizado. E a maioria das empresas brasileiras não se utilizam desse serviço tão importante de auditoria. Os 42% que sofrem auditoria são empresas que têm processos auditáveis por órgãos externos, setor de bebidas, setor farmacêutico, né, que tem a Anvisa, as empresas do setor aeronáutico, que têm auditorias contínuas dos órgãos reguladores, né? Então, essas empresas
usam muito essa auditoria, na realidade sofrem auditoria por lei, e é que estão nesses contingentes de 42%. Falando ainda, o nosso amigo Flávio fez uma palestra fantástica na segunda-feira, falando sobre lubrificação, né? Olha só, somente 10,2% das empresas consideram sua lubrificação totalmente satisfatória, e a lubrificação faz parte do plano de manutenção preventiva, é a primeira coisa a ser feita, e é uma responsabilidade direta do PCM. Somente 20,5% das empresas têm hoje 80% ou mais de suas atividades totalmente planejadas. E olha só que interessante, erros de manutenção preventiva, portanto, afeta diretamente o PCM, é apontado como o quarto maior causador de indisponibilidade de ativos prioritários. Ou seja, planejou mal, programou errado ou executou errado a preventiva, provoca problema de indisponibilidade dos ativos. 71%, olha, isso aqui é muito interessante, hein? Nós estamos falando aqui de um software fantástico, né? O Fractal. 71% das empresas têm um software de gestão de manutenção preventiva. Não estamos dizendo aqui que está sendo bem utilizado ou que está trazendo os benefícios esperados, mas 71% tem um software de gestão da manutenção preventiva. 82% das empresas que têm um PCM constituído usam um software ou módulo de ERP para a gestão de ativos. Então, quem tem PCM está melhor estruturado e usa melhor as ferramentas. Falamos aqui sobre a impressão das OS, o formato da estrutura de manutenção, mas chegamos aqui a um negócio extremamente interessante. A atual estrutura do PCM só atende 51,7% do que as empresas precisam. Ou seja, o PCM precisa ser melhor aparelhado, precisa ter melhores profissionais, melhores condições, ferramentas de gestão melhor para poderem dar o retorno que as próprias empresas esperam de um setor que faça um adequado planejamento, programação e controle da manutenção. Bom, passando aqui, o fato é que as unidades de alta performance, e hoje vivemos um mundo extremamente competitivo de forma global, né? As unidades de alta performance elas estão buscando o tempo todo um aumento da sua disponibilidade, do faturamento, do lucro, né? Um incremento da segurança das pessoas, dos trabalhadores e das instalações, e sempre procurando, com uma boa gestão, ter menos demanda de serviços e sempre espremendo custos. Outro dia escutei uma expressão extremamente interessante, que diz que custo é que nem unha, tem sempre que cortar, né? E a preservação ambiental, a agenda ESG é fundamental. Então, as empresas, do ponto de vista estratégico, pensando a gestão de ativos, a manutenção do PCM, ela tem que ter a direção com a orientação, coordenação, motivação e liderança, que vai permitir exercer os controles, planejamento, organização no looping concreto de realização dos trabalhos. Eu trouxe aqui um slide muito rapidamente para citar para vocês uma modelagem que a gente usa em consultoria na implantação de gestão de ativos, que são os modelos propostos por algumas empresas. Eu trouxe particularmente aqui o da McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria internacional, que já há mais de 2 décadas nos trouxe esse modelo dos 7S, que é a estratégia, né? A parte dos perfis dos profissional, como a empresa está estruturada, o staff, que são as pessoas e as suas habilidades, as suas capacidades, a estrutura que é oferecida, que é disponibilizada, a maneira que a organização recebe, né, tem condições de trabalhar e como é que ela está hierarquizada, os sistemas, e aqui estamos falando, o Fractal é fundamental nessa história, que são as atividades diárias, os procedimentos, os famosos POP, que são tão necessários para a realização das tarefas diuturnas, o estilo, que é a cultura, é aquela parte que muitas vezes nem sequer está escrita, mas ela demonstra como é que é o estilo de liderança de uma empresa, com seus valores, né? Com seus formatos de identificação do dia a dia, mais casual, menos casual, com mais enfoque na segurança, por aí vai. E, finalmente, aquilo que está no centro disso tudo, né? É onde se
Se junta tudo isso, são os shared values, que são os valores centrais da organização, que evidenciam, né, fazem uma demonstração completa do que é a cultura corporativa e a ética de trabalho. Isso tudo na manutenção. Mas falando sobre a manutenção preventiva do nosso PCM aqui, temos um negócio extremamente importante, que é a análise crítica da priorização dos equipamentos, a criticidade dos equipamentos. Nós sabemos que uma das coisas que o PCM vai cuidar é só sobre um pedaço muito pequeno do universo de equipamentos, que o PCM, por ser um órgão estratégico, não vai cuidar da manutenção de tudo, até porque nem tudo vai receber atenção e manutenção preventiva. Por isso que o primeiro trabalho a ser feito na elaboração de um plano de manutenção preventiva é conhecer os ativos e dar a eles a sua criticidade. É um trabalho bastante interessante, que digamos assim, a página zero de todo e qualquer manual de gestão da manutenção. Bom, como é que funciona, então, para a gente ter as coisas terem um bom resultado, né? Ter a casa em ordem, isso vai nos permitir ler, estabelecer e formalizar os processos organizacionais. Isso vai permitir que a gerência exerça o seu papel de monitoração e controle e melhoria e inovação. E, finalmente, né, lá no topo, a empresa possa usufruir do processo completo de melhoria. Eu trouxe aqui uma imagem que me foi disponibilizada, faltou até colocar no slide aqui o crédito ao professor Lorival Tavares, nosso guru, né, nosso grande mestre, que foi o cara que introduziu no Brasil toda essa quantidade enorme de tecnologia e gestão da manutenção, né? Foi quem abriu o caminho. Todo mundo que trabalha hoje no Brasil com RCM, planejamento, controle de manutenção, deve alguma coisa ao Lorival Tavares, nosso grande mestre do Rio de Janeiro, que foi quem me disponibilizou essa figura. E vejam vocês que a manutenção planejada é o segundo bloco que vai dizer se nós estamos com a manutenção caminhando para a maturidade. É quando a gente tem já o software de manutenção, tá certo? E temos um PCM estruturado. Bom, o que eu aconselho a você que está trabalhando para implantar um PCM ou para melhorar? Usa o velho sistema do PDCA, né, amigo? O P do plan, o D de desenvolver, o C de checar e a ação, né? Fazer todo o PDCA rodar em cima de um plano de manutenção preventiva feito por um PCM, né? Então, fazendo as boas perguntas, né? Nós vamos usar o 5W mais 2H para poder saber diretamente o que é preciso ser feito. Essa figura, esse slide que eu estou apresentando para vocês, pode ser recorrente, todo mundo. Já estão carecas e cansados de ver isso aí. Mas cada vez que a gente vai fazer uma revisão, uma implantação ou uma revisão do PCM, a gente vai passear de novo pelo 5W mais 2H, perguntando o que será feito, por que será feito, quando será feito, por quem será feito e onde será feito. Bom, estamos falando sobre manutenção preventiva, estamos falando sobre PCM. O que faz um PCM, no final das contas? Bom, segundo as nossas pesquisas, ele faz a gestão de equipamentos, os planos de 52 semanas, ou conforme o checklist, as instruções de trabalho, cuida da documentação, gestão de paradas, onde existe esse sistema, e as melhorias. O PCM também precisa saber, né, como é que está a gestão de pessoas, porque ele cuida de duas coisas importantes, é o efetivo e o disponível de pessoal, que são coisas diferentes. O meu efetivo é de 100 pessoas, mas o disponível pode ser 50, porque teve uma pandemia e tem 50 pessoas em casa. Então, o meu planejamento foi feito em cima de um efetivo de 100 e eu só tenho 50 para executar o trabalho. Então, a gestão financeira é primordial no trabalho de um PCM, a gestão da informação, onde muita gente não dá a devida atenção para a questão da organização e métodos, mas é fundamental de um PCM, gestão de materiais e estoques, com racionalização, parcerias e nacionalização, e a parte de recursos e serviços com a manutenção preditiva, mobile, monitoramento dos serviços. Deixa eu passar aqui.
Bom, implantado, eu não quero estender minha aula, porque tem muita coisa boa a ser dito pelo Lucas que vem na sequência. Feito qualquer trabalho, lembre-se, a gente precisa medir para saber se a gestão está acontecendo. Medição. Se não há medição possível, não há gestão. Então, nós precisamos saber se nossa performance está adequada com as expectativas. Lembre-se, a manutenção é um setor, é um órgão da empresa, portanto, tem que estar alinhada com os objetivos e metas da organização. E é preciso estar sempre em dia com essa verificação. Lembrar também que PCM é gestão de ativos como um todo, mas no PCM, primordialmente, é um trabalho de equipe. Tudo aquilo que vai ser feito por um profissional, se você somar os vários profissionais, não dá o total que é possível alcançar com vários profissionais trabalhando de forma organizada, com verdadeiro espírito de equipe, né? E, reiterando aquilo que eu disse lá no início, todo e qualquer processo, todo e qualquer sistema, toda e qualquer organização tem um ciclo de vida, né? As pessoas têm um ciclo a ser vencido, as organizações e o PCM, o Plano de Manutenção Preventiva, no detalhe também. Então, tem a parte de construção, organização, depois vem aqui no que está escrito em inglês aqui, o growth, que seria o crescimento, seria o desenvolvimento do PCM. Vamos chegar à maturidade, quando parece que tá tudo dominado, está tudo controlado, mas, na realidade, é o início do declínio da performance. Por quê? Porque a legislação está sempre mudando e é preciso estar atento. Bom, esperando ter feito uma apresentação adequada, eu estou aqui à disposição, Juan, e passo a palavra direto para o Lucas, né? Acho que o Lucas aqui é o próximo e ele vai nos trazer coisas muito interessantes nessa continuidade aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, perguntas para o mestre Paulo, vão deixando aí na seção do QIA, né? E agora vamos lê-las no final da apresentação do Lucas, tá? Que está entrando aqui na sequência, já está conosco aqui. Isso. Maravilha. Muito Tô obrigado, aqui Paulo. com vocês, pessoal. Ô, Paulo, obrigado aí pela aula. Sempre é uma honra assistir as suas apresentações, sempre apresentações com fatos, né? Com números trazendo para a gente a atualidade, trazendo para a gente o melhor das boas práticas, tá? Então, bom, vou dar início aqui à minha apresentação, tá joia? Pessoal, só reforçando para quem chegou depois do nosso início, sou gerente de contas aqui na Fracto, executivo de contas, venho da área de gestão de manutenção de frotas, de equipamentos, máquinas pesadas, linha amarela, içamento, e eu vou comentar sobre o tema de manutenção inteligente para equipamentos pesados, tá? Lembrando que a manutenção inteligente para os equipamentos pesados nada mais é também que a boa prática, tá? A boa prática, assim como nós temos as boas práticas com os veículos, carros, né? Boas práticas com uma inspeção, os equipamentos pesados também precisam ter uma atenção especial, tá joia? E para a gente iniciar esse bate-papo aqui, tá? Em resumo, tudo que eu vou falar hoje, apresentar, é tudo aquilo que a gente viu ao longo da semana, tá joia? Aplicado nos equipamentos, aplicado aí na gestão de frotas, na gestão de máquinas, tá? A ideia é trazer nesse momento um resumo de como funciona a gestão voltado para os equipamentos, apresentando boas práticas e principalmente tecnologia. E aí, uma frase que eu trago para vocês nesse início: o gerenciamento ele é responsável pela parte estratégica e operacional dos equipamentos e condutores, tá? Garantindo que tudo vá funcionar com máxima segurança e máxima eficiência. Então, isso daqui é um resumo do que o Paulo citou. Em diversos momentos aí, ele trouxe exemplos de eficiência, de produtividade, de segurança, tá? E o objetivo da gestão inteligente é trazer todos esses pontos aí, agregando as funcionalidades. Tá, já é bom. Sem mais delongas, vamos definir nesse primeiro momento o que é um equipamento pesado. Chegamos aí ao último dia, chegamos na última apresentação. Tá? Então é legal que todo mundo conheça, que todo mundo saiba o que é um equipamento pesado, quais são os tipos de equipamentos pesados.
tá? Em geral, eu vou apresentar alguns para vocês, mas equipamentos pesados, máquinas pesadas, popularmente conhecidas, são todas as máquinas aí voltadas para construção civil, voltadas para agricultura, para empreiteiras, movimentação de carga, içamento, perfuração de solo, terraplanagem, etc. Tá? Em geral, são equipamentos que eles trabalham em condições extremas. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre esse assunto. Mas vamos abordar e apresentar alguns equipamentos aqui. Bom, guindaste, né? Quem não conhece um guindaste, quem nunca viu, nessa imagem nós vemos aí um guindaste rodoviário, tá? Um guindaste sobre rodas, tem guindaste sob esteira, tem guindaste treliçado. Então, tem guindaste que consegue acessar diversas regiões onde o rodoviário ainda não consegue, tá? Também é legal falar um pouquinho da parte assim da estrutura desses equipamentos, né? O guindaste ele possui ali um motor, tá? Um sistema de propulsão, um powertrain para sua movimentação, e alguns deles possuem inclusive dois motores, porque todo equipamento pesado vai ter um sistema hidráulico, tá? Vai ter sua bomba, seu circuito hidráulico e dependendo da dimensão e da capacidade desse equipamento, é necessário um segundo motor, não só um motor que faz a movimentação da máquina, né, para ela se locomover, mas também um motor ali que acione, que trabalhe a parte hidráulica. Esse guindaste com certeza tem um motor ali na cabine de operação atrás. Outro equipamento conhecido aí, uma reach stacker, utilizada para movimentação, tá? Movimentação de containers, movimentação de carga. Outro equipamento versátil, apresentar para vocês aqui, uma retroescavadeira, tá joia? É um dos equipamentos mais versáteis que existem hoje, tá? É um equipamento que você consegue acessar diversos locais com ele, trabalhar uma escavação, trabalhar uma movimentação, carregamento de caminhões, movimentação de terra. Outro equipamento muito bem conhecido são as pás carregadeiras. Um exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aí é uma pá carregadeira fazendo movimentação de pedras, né? Mas tem pá carregadeira que faz movimentação de todo tipo de material. Cada equipamento ali vai estar atuando, é dimensionado para estar trabalhando em um tipo de ambiente, tá? Um outro equipamento também conhecido é a moto grader, a moto niveladora, um equipamento de linha amarela também, muito utilizado para nivelamento de solo. E para a gente finalizar aqui um overview rápido, escavadeira, tá? Uma escavadeira sob esteira, né? E lembrando que nós tivemos aí ontem a aula do pessoal da GHT falando a importância da lubrificação e da manutenção desses materiais rodantes que ficam ali na parte de esteira, que faz a movimentação da escavadeira. Tá joia? Bom, eu podia citar diversos outros equipamentos, como equipamentos agrícolas também, tá? Mas vamos focar aqui em alguns para a galera se situar, né? Bom, falando desses equipamentos, cada equipamento ele foi dimensionado, tá? E cada equipamento ele opera em uma determinada condição. Bom, em geral, os equipamentos pesados, pessoal, eles vão trabalhar em condições extremas, tá? Lógico, cada equipamento vai estar dimensionado ali para um certo tipo de operação. Então, vou trazer também exemplos. Equipamentos que trabalham em temperaturas abaixo de zero, com certeza, são equipamentos ali projetados e dimensionados para aguentar essas temperaturas, tá? Todo o seu sistema propulsor, sistema hidráulico é dimensionado para esse tipo de atividade. Equipamentos que trabalham em pedreiras, equipamentos que trabalham em movimentação de rochas e de pedras, são equipamentos que exigem um esforço muito grande da parte de caçamba, de FPS, de movimentação, é agressivo, gasta demais. Então, toda essa estrutura, esse material que fica em contato, também aí é um material dimensionado para aguentar grandes impactos, tá? É, Equipamentos que trabalham com movimentação de terra em geral, eles possuem não dentes, né, mas possuem lâminas na caçamba que auxiliam no trabalho de levantar, de carregar esse material. E também, essas lâminas vão estar dimensionadas para um tipo de material que vai ser carregado, né. Tem carregadeiras que trabalham ali com produtos químicos, então é corrosivo, recebe ali uma força de corrosão muito grande, né? São caçambas preparadas, são lâminas preparadas para isso, tá?
também, da mesma maneira, os equipamentos agrícolas, que são equipamentos também pesados, eles são dimensionados para isso, né? Aguentar herbicidas, venenos, aguentar produtos que são colocados nas lavouras, ok? Bom, temos também aqueles equipamentos que trabalham em condições mais extremas ainda, né? Com altíssimas temperaturas. Então, trago aqui o exemplo de uma carregadeira fazendo a movimentação de uma carga, tá? Um material aqui em chamas, né? Incandescente. Acredito que seja restos de metal ou restos de ferro. Olha só. Imagina esse pneu, né? Imagina essa caçamba, o cilindro hidráulico. Como é que deve ser dimensionado? Não é, logicamente, o mesmo que dimensionado para carregamento de terra. Aí, para a gente finalizar, as reach stackers têm um importante papel aí na movimentação de containers nos portos e são equipamentos que possuem equipamentos que estão em contato com maresia, né? Então, eles têm uma ação muito forte dessa maresia, né? Que causa corrosão, tá joia? Bom, cada equipamento dimensionado para um tipo de operação, tá joia? Às vezes o mesmo modelo de equipamento, ele pode ter diversas variações para que ele seja direcionado para um tipo de ambiente. Então, tudo isso aqui é considerado, então, equipamentos pesados, máquinas pesadas. E falando de máquinas pesadas, para elas poderem aguentar essa diversidade de ambiente, de produtos, operações, os equipamentos têm que estar preparados, tá? E a manutenção eficaz, essa gestão eficaz vai trazer essa preparação. Bom, vou trazer 3 impactos aqui que ela causa e, coincidentemente, o Paulo havia comentado sobre o que as empresas buscam aí na atualidade. Ele comentou de disponibilidade, lucro, né, e segurança. Então, basicamente, né, pontos positivos aqui de uma gestão eficaz. Economia, né? Então, previsibilidade de custos, vou ter um custo ótimo de manutenção, planejamento rodando conforme manda o manual, tá? Então, é importante lembrar, cada equipamento é dimensionado para um tipo de atividade, cada equipamento tem a sua rotina de manutenção escrito no manual do fabricante, tá? Às vezes o mesmo modelo de equipamento possui diversos tipos de rotinas, conforme cada fabricante. Então, tem que olhar um manual. Não adianta pegar 2 marcas diferentes, ter o mesmo equipamento e trabalhar a mesma rotina, tá joia? Foi explicado isso também durante essa semana pelo pessoal da GHT. Bom, uma gestão eficaz, sem mais delongas, vai trazer aí a produtividade, tá? Se eu tenho equipamentos operando com máxima eficiência, graças a uma rotina bem executada e com mínimo de parada, eu vou ter um aumento de produtividade. E por último, a segurança, tá joia? E é o maior impacto hoje nessa área, porque a segurança vai envolver a integridade dos envolvidos na operação, tá? Então, os condutores, os operadores do equipamento precisam manter essa segurança. A gestão eficaz vai fazer com que a segurança esteja em dia desses equipamentos, operando em perfeitas condições. Tá? Bom, continuando, eu vou apontar também aqui algumas boas práticas para que isso aconteça. Tá? Primeiro, eu vou apontar algumas boas práticas que podem ser voltadas aí mais pelo pessoal da manutenção. Tá, joia? São elas preventivas dentro do prazo. Tá? Então, preventivas dentro do prazo, vou executar conforme manda o manual. Em geral, os equipamentos pesados, eles trabalham com ciclos de manutenção através de orímetros. Tá? Então, normalmente 250 horas, realizo ali uma troca de filtro, 500 realizo outra, com 1.000 realizo filtros e combustível, filtros, desculpa, e lubrificantes, tá? Filtros e fluidos. Então, eu preciso manter a minha rotina de manutenção conforme manda o manual, tá? Já executar. A rotina de lubrificação também faz parte, tá? E hoje é um grande problema de quem cuida de frota, responsável aí por trocas precoces de embuchamento, mas tem que lembrar de novo, cada equipamento é único e precisa consultar o manual, tá? Vai variar de equipamento para equipamento o tempo certo aí de cada lubrificação. Bom, a rotina de lubrificação ela é importantíssima. O Paulo mostrou aí que somente 10% das empresas consideram que tem uma rotina satisfatória de lubrificação. E, pessoal, um equipamento rodante de uma escavadeira, por exemplo, ele representa 35, 40% do valor da máquina, tá? 10% só de uma rota satisfatória de lubrificação é pouco,
né? Você vai estar perdendo um dinheiro muito grande. Um exemplo aí é que mais ou menos a troca ali dos embuchamentos, né, material rodante, vai estar ali em torno dos seus 80, 100 mil reais. Então, importante prestar atenção. E por último, inspeção nos itens de segurança. Tá? Itens básicos, como se eu fosse sair com o meu carro e eu fosse verificar o que meu carro tem. Né? Eu vou verificar o limpador de para-brisa, extintor, cinto de segurança, freios, pneus. A inspeção básica ela é imprescindível e a diferença de eu fazer no meu carro e numa máquina é que o desastre é bem maior se acontece um problema ou se ocorre algum tipo de falha. Tá? Bom, outras boas práticas aqui, passar aqui com vocês, agora é do lado da operação, né? Pode ser feito ali pelos operadores. Manutenção e operação precisam trabalhar em conjunto para que eu tenha uma gestão eficaz. Tá? Eu preciso também entregar capacitação para os meus operadores. Tá? Já eu preciso capacitá-los para que eles sejam capazes de executar com excelência o papel deles aí. E quais podem ser os papéis deles? Bom, limite de carga, tá joia? Então, na parte da operação, é importante respeitar o limite de carga, não forçar o sistema hidráulico do equipamento, tá? Evitar quebras prematuras com isso, né? Desgastes, enfim. Combustível de qualidade. Então, hoje é um grande problema, principalmente para as empresas que trabalham com frotas, né? Frotas de equipamentos para locação, porque não consegue ter um controle eficaz do combustível que está utilizando, tá? Então, o combustível de qualidade é importante, tá joia? E limpeza do equipamento. Parece que não, tá? Mas a limpeza do equipamento, você vai manter o seu ativo. Né? O que vale a sua empresa? Vale aquilo que eu tenho de ativo. Então, limpar a cabine depois de um trabalho, verificar os embuchamentos, tirar ali algum tipo de resíduo, partes da transmissão, freios, tá? É uma excelente prática para manter o seu ativo. Ok? Bom, o que isso vai evitar, né? Não queremos que aconteça coisas como essa, tá? Falta de lubrificação. Olha só exemplo de um sistema aí de transmissão, um sistema de material rodante, por exemplo, tá joia? Não queremos que isso aconteça nunca. Custa aí 35, 40% do valor da máquina. O motor, então, do equipamento, vou utilizar um diesel de baixa qualidade, vou economizar no meu combustível, para quê? Será que realmente vale a pena? Tá? E a parte de segurança, algo imprescindível. Estou falando ali do meu maior bem, os meus operadores, as pessoas que estão envolvidas na operação. Então, um extintor pode evitar um princípio de incêndio, um para-brisa limpo, utilizar um para-brisa que não tenha adesivos, fitas e verificar a parte de freio dos equipamentos também. É uma das boas práticas. Burrinho de freio, verificar o tambor se o meu freio está funcionando. Tá joia? Para que eu não tenha imprevistos, tá? Bom, tem um equipamento parado, né? Tá parado ali numa obra, tá parado no meio da operação, posso perder um contrato, estou perdendo dinheiro. Tudo isso aí é coisas para se pensar e uma boa prática pode livrar a cara. Bom, seguindo aqui, informações básicas, cadastro dos equipamentos, tá? Cadastro bem feito dos equipamentos, tá? Um cadastro completo, um cadastro onde eu tenha informações, porque esses equipamentos, para quem não conhece, às vezes o mesmo fabricante, ele faz o mesmo modelo de equipamento com diferentes sistemas. Então, às vezes eu tenho um modelo X de equipamento, ele sai da fábrica com transmissão a seca, outro com transmissão banhada a óleo. Então, eu preciso registrar o que meu equipamento utiliza de sistema, né? O que ele está utilizando? Eu preciso ter ali o DNA de cada equipamento. Além disso, eu preciso também controlar a parte de documentação, tá? Olha só, estou trazendo aqui já o input de tecnologia, estou trazendo aqui o input de um CMMS para eu centralizar informações. Paulo deu um outro exemplo ali que pouquíssimas empresas trabalham com essa gestão centralizada. A documentação faz parte da gestão do seu ativo e você precisa controlar, tá? Bom, vamos seguir aqui a apresentação. Uma outra parte é a gestão do estoque. Então, quando eu falo de estoque, eu não posso ter imprevistos com esses equipamentos, tá joia? Vou trazer três pontos importantes. Primeiro, o equilíbrio entre estoque e demanda, tá? Não tem a necessidade de eu ter grandes estoques, né? Ter a necessidade de ter um estoque saturado. Preciso ter um estoque saudável. Esses equipamentos, em geral, são equipamentos previsíveis. Tá joia? Equipamentos de máquinas pesadas são equipamentos que trabalham com ciclos de horas e as peças são
feitas para durarem um determinado período. Então, eu consigo prever o que eu vou utilizar, consigo ter a média de utilização do meu equipamento. O estoque equilibrado. Tá? Segundo ponto, reposição e armazenamento dos produtos, spare parts, peças, tá? Máquinas grandes, peças grandes, sistemas grandes. Então, um layout bem dimensionado, bem definido, bem projetado, vai permitir que eu consiga ter uma otimização de peças, porque peças grandes normalmente não saem com tanta frequência, e ali umas prateleiras com peças como filtro, material de FPS, que tem uma saída, uma rotatividade maior. Tá? Um layout otimizado, ele vai aumentar também a eficiência do pessoal que vai trabalhar na reposição. E por último, só quem trabalhou aí com máquinas pesadas já passou por isso, entende o que, que é, sabe o que, que é essa dor, tá? Ficar atento aí às datas comemorativas, até mesmo os finais de semana. Pessoal, imprevistos acontecem, né? Algumas obras não param, alguns trabalhos aí não param e os equipamentos também não podem parar. Então, um bom gestor, uma gestão eficiente, precisa estar atento às datas comemorativas, final de ano, um feriado. Caso aconteça um imprevisto, dificilmente vai conseguir encontrar uma peça. É uma fábrica que está fechada, é uma revenda que não possui, é uma loja, uma concessionária que também está fechado, você vai ficar na mão. Então, vamos se antecipar, tá? A manutenção, o PCM ele é o coração, né, do negócio. Então, é o setor estratégico da empresa. Eu preciso ter estratégias, preciso ter um planejamento, preciso tentar prever o que vai acontecer nos meus equipamentos e não ter imprevistos, né? Não ter surpresas aí. Bom, dá para a gente falar sobre uma infinidade de pontos aqui, tá? Mas agora eu vou entrar um pouquinho sobre as tecnologias, né? Tecnologias embarcadas, e a maioria dos equipamentos hoje já saem com tecnologias embarcadas, tá? O legal é que a gente centralize, né? Vamos centralizar tudo que acontece dentro de um único sistema. As informações todas captadas, armazenadas. O que a tecnologia hoje está proporcionando para os equipamentos? Por exemplo, preventivas ativadas via IoTs, né? Eu tenho lá hardwares embarcados nas minhas máquinas, eu consigo mensurar o orímetro, consigo ter um histórico, tá joia? Eu consigo automatizar, né? Então, se eu estou monitorando em tempo real minha máquina, eu sei o orímetro dela e eu tenho uma tarefa pronta para aquele período, para aquele ciclo. Atingiu o orímetro correto, ativou o ciclo da manutenção, por exemplo, de 250 ou 500 horas, o checklist vai entrar para ser planejado, tá? Esse trabalho manual de ter que ficar olhando, pedindo orímetro, isso hoje é coisa do passado, tá? É possível monitorar o seu equipamento com um sistema centralizado, tá joia? Bom, eu estou falando de orímetro, mas a gente pode falar de diversas outras variáveis, tá? Podemos falar de pressão, temperatura e tudo mais. Aí eu posso estar falando também, além de preventiva automatizada, entrando numa manutenção baseada em condição e por aí vai. E aí a gente vai deslanchando nessa parte de monitoramento. Bom, aqui alguns exemplos do que a gente consegue estar monitorando, né, com as tecnologias embarcadas hoje, além de estar monitorando variáveis, geolocalização em tempo real, tá? Então, o monitoramento vai fornecer informações detalhadas sobre o uso, como, por exemplo, o uso do seu equipamento, né? Como, por exemplo, aí, temperatura, localização, orímetro ou quilometragem, né? Verificar o odômetro do equipamento, a velocidade, sinal em tempo real via GPS, combustível, tá? E a preventiva automatizada, além da manutenção baseada em condição. A partir do momento que eu consigo monitorar outras variáveis, também vou ter essas rotinas, né, de corretivas automatizadas e, poxa, hoje é uma maravilha, né? A gente evita aí trabalhos duplicados, triplicados, tá? Bom, tenho informações salvas, estou rodando minha manutenção, estou com uma base bem cadastrada ali de ativos, gerenciando documentações. O que está faltando? Né? Tá faltando os indicadores, tá? A manutenção, conforme o Paulo citou para a gente, né? O PCM, novamente eu trago aqui, é o coração, ele possui um viés estratégico muito forte, então precisa ser tudo planejado, tá? E mais que eu tome ações, eu preciso digitalizar, dar mobilidade para que os envolvidos imputem em tempo real dados e eu consiga tirar as informações dos papéis. Então, quais indicadores, né? O que eu vou utilizar de indicadores ali? Bom,
agora a gente vai entrar mais na parte de KPIs e trazer alguns exemplos, tá? A partir do momento que eu consigo rodar tarefas de maneira automatizada, registrar checklist, recursos e tal, eu preciso enxergar o que acontece, né? Então, eu estou rodando, tem um sistema centralizado, ok. Agora, eu consigo enxergar o que acontece, eu consigo medir para tomar uma ação, consigo ver se está dando certo, né? Conforme foi aí que o Paulo também citou. Coincidentemente, a gente está trazendo os mesmos assuntos, né? Logicamente, um pouco mais reduzido aqui, apontando para as máquinas pesadas, mas estou rodando meus checklists, estou tendo as preventivas preenchidas, estou rodando minha manutenção, agora eu consigo mensurar, tá? Eu só não consigo efetuar melhorias, né, num processo ou em algum equipamento se eu não tenho poder de dados, se eu não consigo utilizar esses dados da maneira correta, tá? E eu trago agora a importância da utilização, tá joia? Análise técnicas, preciso saber ali o que eu tenho de tarefas planejadas, finalizadas, o que eu tenho de cumprimento, né? Nesse caso, programadas, não programadas. Posso estar falando de preventivas e corretivas, por exemplo. Ok? Posso verificar o que está sendo mais caro ou não, né? As corretivas normalmente são mais caras, porém tem um certo momento que vale a pena mais uma corretiva, tá? Deixar ali a corretiva acontecer, se eu for falar de custo, né? Sem me preocupar com disponibilidade. Então, tudo vai depender da operação. Execução das tarefas planejadas, análises gráficas das falhas. Tem uma falha, tem uma solicitação, é uma corretiva? Poxa, vamos apontar na US qual foi a falha, qual foi a causa dessa falha, né? Vamos ter o quê? Vamos ter uma análise de dados, vamos ter os dados gráficos para trazer e enxergar o que está acontecendo, quais falhas estão ocorrendo, o porquê que estão ocorrendo, ou porquê que está ocorrendo tal falha. Tá? A partir do momento que eu consigo tirar os BIs e as informações certas, eu também vou conseguir tomar as ações corretas para que melhorias aconteçam no meu processo, para que melhorias aconteçam na minha gestão. Tá? E outros BIs importantes, tá? Parte de custos, né? Análise econômica. Eu tenho programado minhas tarefas, consigo ver quanto que eu vou gastar, né? Se eu programei o que eu vou gastar ali de recurso material, de recurso hora homem, ou até mesmo de recurso terceirizado, eu consigo prever esses gastos no futuro, tá joia? Da mesma maneira, eu consigo enxergar o que eu já utilizei, consigo me basear ali no meu passado, tá? Então, importantes pontos. Eu preciso ter dados, preciso gerar indicadores, também atrelar tudo em tecnologia, tá? Para que eu tome ações necessárias. Bom, já encaminhando aqui para o fim da minha apresentação, né? Aí, daqui a pouco eu vou abrir para algumas perguntas e algumas dúvidas. Como parte final da minha apresentação, pessoal, né, é que máquinas pesadas a gente abre um leque muito grande, a gente pode estar até segmentando essas apresentações e aprofundando esses temas. Não entrei em parte técnica, porém dei uma pincelada mais por cima. O que a gente consegue extrair dessa semana? O que a gente consegue extrair dessas apresentações? O que a gente consegue trazer como exemplo, tá? Bom, boas práticas, né? As boas práticas funcionam, o básico funciona. Vamos executar o básico, né? Vamos deixar os registros do que é básico. Vamos fazer acontecer, tá joia? Capacitação dos envolvidos. Quando a gente fala de PCM, é só o técnico, um planejador, não. Se eu estou falando de operação de equipamentos, existem alguns ajustes e rotinas que o próprio operador, a própria pessoa que está utilizando esse equipamento consegue fazer. Tá? Então, é um trabalho em conjunto. A manutenção precisa trabalhar em conjunto com a operação. E a operação precisa ter, sim, capacitação e autonomia para executar certos tipos de atividades. Tá joia? Execução das rotinas, né? Rodar as preventivas no tempo certo, não deixar ultrapassar o orímetro do equipamento. Né? Eu deixo de trocar um óleo, estou forçando ali o meu motor, estou colocando sujeira. É um equipamento que trabalha 10, 15 horas por dia na terra, que trabalha em ambientes hostis. Imagino que esses filtros não estão sofrendo ou estão sobrecarregados, então a execução das rotinas também é imprescindível. Um estoque planejado, então, nem se fala. Tá? Os equipamentos pesados, de novo, eles são previsíveis, né? As manutenções elas vão ocorrer dentro de orímetros, dentro de ciclos de trabalho, então você já sabe, já consegue prever e planejar o que vai acontecer, tá? Bom,
vou extrair tudo que eu tenho de execução, boas práticas, planejar tudo que foi preenchido e vou colocar nos indicadores, né? Vou extrair, carregar as informações e aí eu vou conseguir apresentar de maneira gráfica para tomar as ações corretas, né? Para executar as melhorias, tá? E por último, um sistema seguro, um sistema robusto, intuitivo, né? E que seja possível descentralizar as informações, tá? Então, um sistema CMMS, AM, atrelado às IoTs, à inteligência artificial, ao monitoramento, para que eu tenha uma manutenção centralizada, tá? Bom, ah, grandes falhas também ocorrem por conta aí de trabalhos manuais, trabalhos complexos, plataformas descentralizadas na hora de utilizar os sistemas, né? Então, eu vou ter um sistema para gestão, ou um sistema para BI, um sistema para abrir chamado. Pessoal, vamos centralizar, tá? Hoje a gente consegue centralizar em um único sistema. Então, são as boas práticas trazidas aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? A inteligência da manutenção é realizar o básico, tá? Basicamente é vocês executarem as rotinas, não deixar passar do tempo, não deixar passar do prazo, e hoje a tecnologia está atrelada para ajudar mais ainda, tá? Para que vocês consigam realmente focar naquilo que realmente importa, que são execuções de melhorias, e não ficar realizando trabalhos duplicados, trabalhos triplicados aí, tá joia? Bom, Juan, Natália, gostaria de agradecer a todo mundo, né? Pessoal, só finalizando minha apresentação aqui, um recadinho da Fractal, já vou abrir para as perguntas, tá? Pediram para eu dar esse recado. Vamos estar presente no 37º Congresso Brasileiro de Manutenção de Ativos. Eu, minha equipe, Gabriel Pavão, vamos estar lá em Vitória do dia 20 a 22 de setembro. Convido a todos a visitarem o nosso stand, a irem tomar um café com a gente, bater um papo, discutir um pouco mais. Vamos fazer algumas transmissões ao vivo de lá. E, bom, eu fico à disposição agora para pergunta também. Recado está dado. Tem mais algum ponto, Juan? Não, somente agradecer, cara. Agradecer a você, o Paulo, que trouxeram um material riquíssimo aqui para todos os heróis da manutenção. E vamos lá, vamos agora para a parede. Vamos ver se essa audiência está querendo, ficou com dúvidas. Vamos ver se Vamos ficaram aí. com dúvidas, se ficaram Vamos ver o nível das dúvidas perguntas, hoje. né? Vamos ver. Pessoal, perguntas no QIA, estão chegando aqui as primeiras, né? E bem como você falou, Lucas e o Paulo, você falou muito do tema de centralizar, né? E centralizar, obviamente, com inteligência, com toda uma análises prévias, com todo um trabalho de consultoria prévia, e centralizar em uma plataforma inteligente de manutenção, né? Que aí já puxo o spoiler aí, já puxo o gancho aqui para comercial para o nosso Fractal One, né? Que se vocês querem se aprofundar um pouco mais, né, em conhecer sobre nossa plataforma, vou pedir para a Natália colocar aqui o link de inscrição para o nosso próximo Fractal University, que vai ocorrer nos próximos dias, né? Nos próximos dias vamos ter aí o nosso Fractal University, onde vão trabalhar junto com os nossos consultores, né? Vão conhecer como parametrizar da forma correta o nosso Fractal One. Mas vamos lá. Começaram a chegar as perguntas aí. Vamos aqui com a primeira. Vamos lá. Eu não sei se essa... Ok. Essa é uma pergunta, acho que para os dois, né? Acho que o Carlos Augusto está deixando aqui. O supressor de incêndios poderia estar incluso nos itens de inspeção de segurança ou seria criado um subitem para priorizar esse acessório? Acho que é uma pergunta interessante. Como que a gente consegue fazer isso? Boa. O supressor ele foi desenvolvido também para proteger os equipamentos móveis, né? A superfície ali, principalmente de princípios de incêndio, tá? E com certeza, tais como aí equipamentos mais voltados para a parte agrícola, colheitadeiras de cana, algodão, é um tipo sim de equipamento de segurança que precisa de uma atenção, tá joia? São equipamentos aí
enfim, equipamentos de mineração também, que vai trabalhar com contato de superfície. Então, o sistema supressor de incêndio é, sim, sem dúvidas, um sistema de segurança que precisa de uma atenção, tá? Precisa realizar alguns testes, verificar seu funcionamento para que, no momento correto, ele possa atuar. Sim. E a gente consegue, você mostrou aí agora, né, um catálogo de equipamentos, um cadastro de equipamentos, você consegue cadastrar todos esses ativos por N níveis dentro da plataforma? Sim, sim, não. Dentro da plataforma, aí é um ponto muito importante, né? Não podemos limitar a gestão da manutenção em até um terceiro, quarto nível, tá? Não temos níveis, não tem limite de nível para você efetuar o cadastro de um equipamento ou de um ativo. Então, você cadastra um equipamento, cadastra um sistema, você pode explodir as peças, se você considera cada peça um ativo, não tem problema, tá joia? Até chegar ali no seu parafuso, na sua abraçadeira, na mangueira, tá? Aqui na Fractal também, né, o CMMS AM, pessoal, eu falo muito de Fractal, né, suspeito, mas não pode ter limitação do gestor na hora de cadastrar os ativos, tá? E quando eu falo ativo, eu não falo somente dos equipamentos ou peças ou sistemas. Eu estou falando também de laudos, de documentações que têm vigência de instalações, tá bom? Então, respondendo a pergunta do Juan aí, não tem limite para efetuar Do Carlos. cadastro. Perfeito. Do E aqui Carlos? eu puxei também. Não, Então tá joia, bacana. tá joia. Bacana. Tá respondido, Carlos Augusto. Então vamos lá. Essa acho que aqui é para o Paulo, né? É uma pergunta aqui. Além do OE, quantos indicadores são suficientes para startar, para iniciar a gestão da manutenção? Ele está centralizando no OE. Tem uma medida certa, Paulo? Daniel Campuzano jogou essa aqui para gente. Tá no mudo, tá no mudo, Paulo? Sim. Não está mais. Estou acertando aqui. Mestre Ferrari, sempre dando bom suporte. É o seguinte, o OEE nem sequer é um indicador da manutenção. O OEE é um indicador da produção ou da operação. Eu costumo dizer, olha, pessoal, vamos separar. O indicador da manutenção é aquele cuja métrica, cuja aquisição de dados cabe à manutenção, e tão somente a manutenção fazer. O OEE não. O OEE, né, a quantidade total de disponibilidade para operação, ele sofre interferência de aspectos climáticos, no caso de máquinas pesadas expostas ao tempo, a gente sabe que muitas das vezes o equipamento fica parado simplesmente porque não tem condição climática de ser utilizado. Na construção civil, por exemplo, na construção de rodovias, né? E varia de empresa para empresa. Então, o OEE é um indicador fantástico, mas ele não é um indicador da manutenção, mas ele serve para orientar quais indicadores a manutenção deverá ter para poder atender à leitura do OEE. Isso é bastante interessante, a hierarquização dos indicadores que vão compor a nossa árvore de informação. Eu só queria lembrar o seguinte, eu não queria ganhar na loteria, sabe? Eu não queria ganhar na Mega Sena. Eu queria ser fornecedor de pneu e lubrificante para máquinas pesadas. Eu também, depois dessa semana. Porque você imagina, nós temos pesquisas que mostram isso, a fortuna que se gasta diuturnamente com equipamentos pesados, esses equipamentos. Você imagina se você tem um cachorro e ele tem 6 filhotinhos. Aí eles estão todos no cestinho ali. Você dá de mamar, cuida e tal, tá tudo no umbigo, tá tudo ali no cestinho. De repente, os cachorrinhos começam a andar, começam a se espalhar pelo terreno, pela sua casa. Você não sabe onde é que estão os cachorrinhos, o que eles estão fazendo. Mas só que não somos 6, são 12. Não, 12 não, 26, 30, 50. Imagina, né, como é que você faz a gestão da manutenção de equipamentos pesados espalhados, colocados ao tempo e sendo operados, sabe-se lá de que maneira, né? O Lucas falou ainda há pouco sobre a questão da operação, está bastante conexa com a manutenção. Por quê?
Porque o indicador de produtividade, que acho que é isso que o nosso amigo quer saber, do OEE, né, da disponibilidade total, os indicadores dizem que equipamentos pesados da mineração, só que a gente ainda não consegue distinguir mineração a céu aberto e mineração feita subterrânea, que a disponibilidade dos equipamentos se situa entre 7% e 18%, somente. Entre 7% e 18%. Você imagina você tem que trocar um pneu de um caminhão fora de estrada. Você não vai. Como é que você faz? Para onde você leva esse bicho? Outro dia eu estava me preparando para essa apresentação, estava vendo os equipamentos de grandes Vai precisar fornecedores. de mais um equipamento pesado para efetuar essa troca aí. Imagina uma central hidráulica desses equipamentos que faz o acionamento da caçamba, quando tu vai de óleo ali, então, pneu e lubrificante. Se um dia eu tiver a chance desse, Paulo, você pode escolher o que você quer ser fornecedor. Então, olha, para o seu Paulo Musk, né, o Elon Musk aqui do Brasil, eu quero ser fornecedor de pneu e lubrificante para equipamentos e maquinário pesado. Espero ter respondido ao nosso amigo sobre o Não, bacana, bacana. Vamos lá, pessoal. Dúvidas. Nosso amigo Cláudio Gomide, sempre presente aqui em todas as nossas lives, nossos seminários. Paulo, parabéns pela apresentação. Em um sistema de manutenção bem estruturado, qual seria a distribuição percentual adequada entre preventiva, preditiva e corretiva? Polêmica. Excelente pergunta, Cláudio. No dia que eu tiver a resposta exata para isso aí, eu só vou atender uma pessoa por mês e vou cobrar muito caro para dar essa resposta. Vamos lá. O Lucas trouxe para a gente uma série de considerações, já tivemos perguntas sobre o sistema de supressão de incêndio, etc, etc. Bem, amigos, a primeira coisa que você faz, não importa qual seja o tipo de ativo que você vai cuidar, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma listagem completa dos seus ativos. A segunda coisa, e primordial, e não adianta querer fazer o resto, é estabelecer a criticidade dos seus equipamentos. Mediante a criticidade dos equipamentos e instalações, é que você vai pontuar esses aspectos percentuais necessários. Né? Eu não sei a distribuição que o Cláudio nos pergunta é sobre a quantidade de atividades ou sobre custos, mas não importa. Vamos falar percentualmente. É que eu vou modelar a quantidade de manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Existe um fato muito interessante, é o seguinte, eu estou preparando um material, tenho discutido bastante sobre a manutenção 4.0, da indústria 4.0, e a gente já está falando da indústria 5.0, né? O que muda? O que tem que mudado recentemente? A manutenção preditiva deixou de ser aquele negócio que você tinha um trambolho muito interessante, que você ia lá, media a termografia, fazia. Agora ela é embarcada, ela acompanha em tempo real. E a manutenção preditiva, então, seria o suprassumo da preventiva, passou a ser barato, está sendo racionalizado e muito acessível, desde que você tenha um bom sistema que saiba, tenha condições de fazer aquisição de dados desses sensores, desses instrumentos colocados no campo. Portanto, cada vez menos teremos manutenção corretiva, a não ser aquela que a gente realmente deseja ter. Não, eu determinei que, pela prioridade dos equipamentos, aqui a manutenção corretiva vai bem. A manutenção preditiva e a preventiva vão me trazer essa colocação adequada. O Flávio, que fez uma fantástica apresentação sobre a lubrificação, ele falou sobre isso. Basta uma iniciativa aparentemente tola. Filtrar o óleo novo. O óleo é novinho, mas você vai lá filtrar ele na hora de colocar. Você imagina, Lucas, você está lá no campo. Eu fiz um trabalho numa mineradora lá no Amapá. Né? Você imaginava o deslocamento que era. Eu era uma mineradora relativamente pequena, hein? A quantidade de pontes e sistemas que a gente tinha que passar para chegar nos caminhões para uma mina feita a céu aberto. Uma outra mina da Votorantim, que tinha 320 metros de profundidade, era uma realidade completamente distinta. Quanto tempo leva para você retirar uma escavadeira? Só o tempo que você leva para tirar a escavadeira com 5 quilômetros de vias no subsolo para chegar na oficina, amigo.
Então, o OE é o indicador, né? Precisa ser feito, e com isso a modelagem daquilo que a gente vai fazer com um instrumental adequado para, inclusive, acompanhar o equipamento, tá certo? Então, eu diria que o percentual hoje de corretiva, que já foi muito interessante, estamos falando sempre dos equipamentos prioritários, que já foi muito interessante na faixa de 30%, 40%, hoje já caíram pelo menos aí de 25% e 30% por causa do custo realmente pequeno, não é irrisório, mas é pequeno em relação ao benefício que a manutenção preditiva já propicia embarcada nos equipamentos. Não, fantástico, fantástico. E falando do Flávio, o Flávio tá nos assistindo pelo LinkedIn e ele fez uma pergunta aqui, cara. O Flávio, grande abraço para o Flávio, fantástica a sua palestra. Quais são os maiores desafios para implantar KPIs da manutenção? Os custos da indisponibilidade e regularmente monitorizado pelas indústrias hoje. É regularmente monitorizado pelas indústrias hoje? Então, quais são os maiores desafios para implantar os KPIs da manutenção? Bom, acho que o Lucas pode nos falar sobre equipamentos pesados. Eu vou dar uma resposta aí, o Paulo acrescenta e fica à vontade, tá? Os maiores desafios hoje, pessoal, é começar a rodar os checklists e você ter um sistema onde você consiga armazenar esses dados, tá? Então, o primeiro ponto é você ter dados, você gerar dados. Tá joia? O importante é você executar as manutenções, seja corretiva, preventiva, se o equipamento potencialmente falhou, se foi uma falha funcional, você ter tudo isso registrado para que você consiga ter poder, enxergar os gráficos, tá? E aí entra um outro ponto que para você também dimensionar, você precisa saber o que você precisa ter de informação para você realizar algumas melhorias, tá? Então, primeiro ponto, eu preciso registrar, preciso ter a minha rotina rodando, tá joia? E sobre a outra pergunta que ele fez, se é calculado pela indústria hoje, né, a indisponibilidade dos equipamentos, sim, é calculado, tá? E lógico, temos vários aí experts em máquinas pesadas também que estão nos assistindo, como por exemplo o Valner aí, um grande cliente. A gente sabe que o equipamento parado é um risco, tá? Não somente pela indisponibilidade dele de estar 1 ou 2 horas parado, mas é risco de contrato. Se eu tenho um contrato, se meu equipamento quebra dentro de uma obra, o risco é muito grande, não pelo tempo que ele ficou parado, mas pelo valor do contrato em si, tá? Eu preciso atender um contrato. Então, muitas vezes as empresas não medem esforços na hora de realizar uma manutenção para o equipamento que quebra, tá? Eu trago um exemplo, quando eu trabalhei no pós-venda de uma fabricante, e a gente precisou atender um guindaste que ficou travado num porto, e ele parou toda a logística do porto. Então, as reach stackers não conseguiam passar, o equipamento ele estava enguiçado realmente, uma válvula de segurança travou, e quando a válvula de segurança, por exemplo, trava, não há o que fazer. A solução foi, por exemplo, arrumar essa válvula, importar via aéreo rápido, chegar aqui e levar de avião para a pessoa lá. Então, imagina o valor que foi gasto com isso, tá? É irrisório perto irrisório perto do valor do contrato. Então, normalmente essas empresas sim calculam tempo de parada, principalmente aí tem vários tipos de operações, né? Eu estou falando de uma operação de movimentação, mas se eu for falar de agricultura, tem um valor operacional sim parado, tá? Um atraso ali na produção dos grãos, na colheita. Então, a gente precisa enxergar separadamente cada tipo de operação para estar verificando, tá? Tem situações que é interessante essa mensuração, mas tem outras que o valor do contrato de um equipamento parado é muito mais importante do que o tempo em si que ele ficou ali, 1 ou 2 dias, ou 2 horas, 3 horas, que normalmente não é mensurado. Já então, acho que esse é um ponto a acrescentar aqui voltado para os equipamentos pesados. Sim. Tem um indicador extremamente estratégico, importante, e que as empresas de construção no Brasil, praticamente nenhuma delas aplica. Nenhuma delas aplica. Isso é muito utilizado em empresas de processo contínuo, né? Equipamentos pesados, equipamentos disseminados e largados no campo, em mineradoras e principalmente na construção.
que se chama Life Cycle Cost, que é o custo de vida útil dos equipamentos, né? Por exemplo, o Lucas citou o Rich Stacker, que é um equipamento pesado utilizado comumente nos portos, né? E aeroportos para fazer movimentação de containers, em alguns casos até movimentação de carga a granel. E as nossas pesquisas mostram que esse equipamento no Brasil, dos raríssimos lugares onde se faz isso aí, está levando de 12 a 17 anos o life cycle cost. Por quê? Porque depois de um certo tempo não tem mais peça, não tem mais... enfim, uma série de fatores que vão sendo tornando muito difíceis a manutenção em si, e é mais negócio comprar um equipamento novo do que continuar no OPEX lá gastando dinheiro no equipamento. Eu diria que para equipamentos de manutenção, para manutenção de equipamentos pesados e equipamentos que são o próprio processo em si, né? E são unitários, eles vão para cima e para baixo, e eles encerram o processo, eles não passam adiante, não está dentro de um processo discreto, contínuo, que o indicador mais importante do ponto de vista da manutenção é o MTTR. Existem 4 tipos de MTTR, né? Medium Time to Respond, Medium Time to Repair, Medium Time to... Enfim, mas o Medium Time to Return, quer dizer, o tempo médio para retorno à operação do equipamento, esse é o indicador que eu aconselho que seja utilizado para os equipamentos. E é sempre muito difícil. Você, às vezes, tem junto equipamentos com esteira, equipamentos com pneus, equipamentos com unidades hidráulicas, sem unidade hidráulica. É meio complicado, mas se são equipamentos prioritários, esse é um indicador muito interessante para ser aplicado. E, como o Lucas falou, precisa ter uma boa base confiável de aquisição dos dados, senão o indicador vai te dar churumela. Você pensa que tem uma boa informação para tomar decisão e, ó, não é isso aí. Acrescentando é melhor consultar uma cartomante do que olhar o indicador. Exato. E acrescentando um pouco, o ciclo de vida do equipamento que o Paulo citou ali, tem contratos, tem empresas que compram um equipamento, adquire somente para um contato, depois vende. Tá? Então, existem cálculos aí. Bom, tem que verificar o negócio, ver o que vale a pena. E realmente, esses equipamentos aí, normalmente sistemas, peças, são descontinuadas muito rapidamente. Tá? Então, às vezes vale a pena você trocar ou você, enfim, vender esse equipamento para um ferro velho, adquirir um novo, porque a tecnologia ela evolui muito rápido e os equipamentos eles vão ficando para trás. Tá? Equipamento de 10 anos aí, provavelmente você não vai conseguir, não vai ter uma confiabilidade muito alta para estar trabalhando até em um contrato, tá? Porque contratos em grandes empresas ou grandes contratos exigem um nível de segurança. E assim como a Uber precisa que os carros, sei lá, estejam acima de 2013 e 2014, também em alguns contratos, até por nível de segurança, eles exigem uma confiabilidade maior das máquinas. Isso mesmo. Isso mesmo. E falando de máquinas e de manutenção, você comentou sobre como coletar esses dados de forma eficiente, que vão servir de gatilhos para acionar manutenções, as manutenções das suas maquinárias pesadas. A gente tem aqui não uma pergunta, né, mas um comentário aqui que internamente o Valner, manda um grande abraço do Valner, né, o coordenador de manutenção da Desbrava Equipamentos, grande Valner, sempre presente, sempre dando apoio e propondo melhorias para o nosso sistema, né. Eu estou obrigado a ler esse comentário, né, que ele sente que realmente o Fractal One vem atendendo todas as necessidades de controle dos ativos da linha amarela da Desbrava Equipamentos, principalmente o uso do IoT e do onboard, que permite coletar as horas em tempo real, facilitando muito as programações das manutenções preventivas. E, finalmente, parabeniza toda a equipe Fractal. Nós que agradecemos muito, cara. Grande abraço aí para toda a equipe da Desbrava. Muito obrigado, Valner. Um abraço. Isso mesmo. E tem mais perguntas aqui. Nossa, como que estamos de tempo? Não sei, tem tempo? Tem limite? Não tem. A audiência que sabe. Não, o Paulo fica Hoje o tal do Corinthians não joga, viu, Lucas? Meu Deus do céu. Eita.
Pessoal, vamos mandando as perguntas e vamos esquecer esse assunto, então, agora. Não, Vamos partir para manutenção. isso mesmo. Vamos lá. O Erivelto fez um comentário aqui, que foi feita a abordagem ontem, a gente comentou sobre isso, e ele está com um problema, né? Tem empresas que o foco é produção, produção, produção e mais produção. Como fazer entender a importância da manutenção preventiva? Paulo, como que você abre a cabeça assim da diretoria e fala, cara, foca, dá atenção para a tua equipe de manutenção? Olha, é assim, toda empresa cujo foco é produção, se o gestor é inteligente, ele vai dizer produção, e vai dizer manutenção. Porque se você quer que o equipamento produza, né, se a instalação, o processo te entregue aquilo que foi combinado com os compradores, enfim, com o mercado, você tem que trabalhar dentro dos limites. Um dos grandes fatores nas nossas pesquisas que mostram causadores de falhas são o excesso de carga sobre os equipamentos. Né? Por quê? Porque todo e qualquer equipamento foi projetado para determinada condição de trabalho, com determinados insumos, com determinadas situações ambientais. Se você força qualquer uma dessas situações, você vai ter problemas, que eventualmente a manutenção não vai conseguir resolver. Então, para abrir a cabeça de um gestor para falar sobre produção, vamos falar sobre tempo adequado e condições para fazer a manutenção. Veja, eu não estou falando de parar o equipamento, né? Hoje, parar equipamento, pelo amor de Deus, temos que pensar muito bem a respeito disso. Por quê? Porque existem muitos sistemas, a Fractal, por exemplo, tem o sistema do Predicto, que pode te fazer um monitoramento em tempo real das condições dos equipamentos. Portanto, você só vai parar o equipamento 30 segundos, 40 segundos antes dele falhar. Olha que beleza! Você não vai ficar fazendo manutenção corretiva e intempestiva e não vai fazer preventiva à toa. Um dia, nós teremos dentro dos nossos automóveis um sensor que vai dizer quando é que o lubrificante precisa ser trocado. E não mais, né, a cada 10 mil, 5 mil quilômetros, você vai lá, tira todo o lubrificante do cárter e enfia tudo de novo. Por quê? Porque até hoje não foi feito uma atenção para essa sistemática que te indica, a única coisa que é monitorada é o nível do lubrificante. Então, essa inteligência que já vem embarcada nos equipamentos nos ajuda muito, mas há condições também de a própria manutenção propor esses aspectos de abordagem preditiva para efetivamente diminuir os tempos de intervenção e, consequentemente, melhorar a produção. Produção. É isso mesmo. Sabe, o monitoramento vai ajudar muito nesse caso aí, viu? Para abrir a cabeça do gestor, faça benchmark, traga os casos, olha, o concorrente como é que faz, olha aqui como é que eles estão se desenvolvendo as coisas, e aí você vai saber o que é. Existem as empresas líderes, e as empresas são líderes porque elas tomaram atitudes de inovação. Inovação, eu sempre falo isso, até é meio chato para quem já assistiu meus palestras. Inovação não é a mesma coisa que melhoria. Melhoria é pegar aquilo que já tem e você ir trabalhando para o desempenho ser diferente, mais positivo. Inovação é você pegar uma tecnologia, uma situação, joga lá fora e bota uma outra completamente distinta. Eu sempre digo, a lâmpada elétrica não é uma melhoria da vela. Tá certo? Exatamente. A vela não morreu e a lâmpada nenhuma das duas. São coisas distintas. Continua tendo sua utilidade, mas papéis diferentes. Papéis não, tecnologias absolutamente distintas. Distintas. Oh, beleza. Oh, Carlos Augusto, tem mais duas. Uma é uma consulta, outra é um resumo que fazem aqui, né? E já vamos dar encerramento.
a nossa sessão de hoje. O Carlos Augusto consulta aqui. A Fractal tem projetos para alinhar a sua plataforma ao 5G e a coleta de informações via IoT? Conversamos isso há 2 semanas, né, Lucas? Um projeto falando de IoT. Sim, Carlos, entre em Essa aí contato aqui. o Juan pode responder essa pergunta Não, aí. não é pergunta, quero saber Não, melhor a sua necessidade. A resposta é sim, vamos conversar, vamos bater um papo. Carlos Augusto, deixa aqui no QIA teu e-mail, que eu vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo e a gente entender melhor aí sua dor, sua necessidade, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, e um último resumo que o Alan faz aqui, seguem premissas básicas importantes para o melhor controle e gestão de equipamentos pesados. Laudo de inspeção mais ART, plano de manutenção preventiva, plano de ação, cumprimento das definições do manual do fabricante, inspeções diárias e periódicas. Excelente resumo. E está agradecendo aqui esse evento. Nós que agradecemos sua presença. E podemos também te ajudar a seguir o figurino como Deus manda. Perfeito. Deixa eu ver. Gente, só, o Henrique está com uma dúvida aqui. Gente, só para mim, está pedindo para assistir todas as palestras de novo para baixar o certificado de ontem. Bota no 2x. É que não podemos quebrar as regras aí. O marketing vai te ajudar. Pessoal, sim, bota no 2x, assiste de novo, refresca os conhecimentos e você vai poder abaixar o certificado. Como você está aqui hoje, a Natália pode te passar o link direto para você abaixar o da palestra de ontem, tá? Mas como ele fica no nosso portal, ele vai ficar ali bloqueado 90% da assistência da palestra para você poder baixar o certificado de assistência. Bom, considerações finais, pessoal. Lucas, para dar minhas considerações finais é o seguinte: manutenção preventiva, chá da vovó e aquela oração no final do dia não fazem mal a ninguém, pelo contrário, fazem muito bem. Por quê? Porque o chá é reconfortante, e as recomendações da vovó são uma tradição, e a manutenção preventiva ela é uma demonstração de que efetivamente os ativos sob nossa responsabilidade merecem a atenção adequada, né? Então, ter a manutenção preventiva, essa pergunta anterior sobre como convencer a gestão sobre manutenção, temos aí os aspectos de segurança, temos os aspectos do meio ambiente, da produção, da segurança de trabalhos, né? A segurança dos trabalhadores. O mundo está mudando muito rapidamente com tanta tecnologia acontecendo. E ainda a gente trabalhar na base da manutenção corretiva, pelo amor de Deus, né? Não é? É um negócio meio até dolorido quando a gente escuta isso aí. Pior é que ainda tem muito, né? Mas é isso aí. De qualquer forma, minhas considerações finais, Juan, agradecer novamente a Fractal por abrir esse espaço e nos permitir nos comunicar com tanta gente importante, Brasil afora e até do exterior, e, de alguma forma, trocar conhecimentos, né? Poder conhecer trabalhos como esse que o Lucas desenvolve e os outros palestrantes durante a semana, porque o conhecimento é que faz a diferença, né? É isso aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estiveram conosco nesse fantástico seminário. Obrigado. Obrigado, isso aí, pessoal. Minhas últimas considerações aqui, né? Bom, tivemos aí até o exemplo do Alan, né? Falando das premissas básicas, laudo, plano de ação, inspeção, cumprimento das definições, das metas, né? O básico funciona, tá? Então, vamos executar o básico, vamos rodar as preventivas, vamos rodar as rotinas de lubrificação, principalmente, tá? Os equipamentos pesados precisam bastante de que a lubrificação seja efetuada de maneira correta, nada em excesso, tá bem? Então, se eu coloco uma graxa em excesso, ou se eu lubrifico ali o bico injetor da esteira em excesso também é prejudicial.
Então, o básico, seguir o manual do fabricante, seguir as rotinas conforme foram dimensionadas ali pela montadora do equipamento, tá? E utilizar a inovação, utilizar as tecnologias. Ok? As empresas que não utilizam hoje são empresas que vão ficando aí, no passado vão ficando no meio do caminho, pessoal. Exemplos a gente tem de monte no mercado, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todo mundo, a presença aqui. Bom, se precisar de alguma ajuda, se precisar de alguma demonstração, eu estou à disposição, tá? Posso apresentar para vocês tudo que nós temos aí da parte de monitoramento, o que é possível vocês controlarem, monitorar, automatizar com essas variáveis, tá? Até o modelo de predição com Predicto, ok? Então, Predicto para trazer toda a parte de confiabilidade, pessoal. Para quem não conhece todas as funcionalidades, entre em contato, a Natália do marketing está deixando as informações aqui no chat. E gostaria de também agradecer novamente o Paulo Walter, que recentemente gravamos um podcast no Herói de Manutenção, tá? Um grande parceiro, um grande amigo aqui da Fractal como um todo. Muito obrigado. Lá, procura o podcast lá no Spotify, Heróis da Manutenção. Tá aí, nosso último capítulo, nosso último episódio. Não, perfeito, pessoal. Eu, finalmente, agradecer mais uma vez a todos pela paciência, pelo carinho de sempre estar aqui presentes nos nossos seminários, né? Vejo gente aqui, Daniel, Cláudio, Valner, várias pessoas que sempre estão presentes. Anunciar também que no próximo mês vamos ter uma nova edição do seminário. Geralmente fazemos ali trimestralmente, mas vamos ter uma edição especial voltada para combustíveis, importantíssimo. Vamos ter um grande parceiro aí da área de combustíveis. Fiquem ligados aí nas redes sociais que já vamos estar anunciando, tá? Nos visitem, quem estiver na cidade, na linda cidade de Vitória, no Espírito Santo, nos visitem no Congresso Brasileiro de Manutenção, na Expomão, né? Estaremos por aí. E, final desse mês, na semana final desse mês, do 22 ao 26 de agosto, teremos nosso Fractal University, tá bom? Falando isso, muito obrigado. Cheirinho de saudade já. Até o próximo evento. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Um abraço.